I got you! Desde os primórdios da humanidade, inúmeros heróis foram forjados na mente dos maiores contadores de história. De Hércules a Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes ao Homem-Aranha, houve mais de 100 mil personagens em nosso tempo, mas nenhum deles, eu repito, foi mais icônico do que o Cavaleiro das Trevas de Gotham, o Batman. Eu concordo, eu sou super fã do Batman. Pra mim, é isso. Então, por que o Batman é considerado, por tantos como nós, o melhor super-herói? Existe muita gente que argumentaria que o Batman é o melhor herói porque ele é humano. Porque a gente se vê nele como qualquer pessoa pode se tornar o Batman, né? Qualquer um, ele é o verdadeiro MVP dos super-heróis, o campeão da luta contra o crime na categoria gente como a gente. É. Sua falta de superpoderes faz dele o astro do realismo, o rei da versatilidade. Mas falando sério, o negócio não é tanto sobre ser realista, é sobre ser consistente. Por exemplo, um autor habilidoso pode pegar uma premissa completamente insana e transformá-la numa história incrível, desde que você compreenda o que está acontecendo e o porquê disso tudo. E o que realmente importa é que quando você pega uma história e planta ela nos terrenos da realidade, é como usar o bate-sinal para guiar o escritor na direção certa. Além disso, a gente tem que admitir que é bem intrigante o fato de o único herói que faz da sua identidade secreta a sua verdadeira máscara é o Batman. Afinal, quem precisa de superpoderes quando ele tem uma capa, um cinto de utilidades e uma herança bilionária para gastar, né? Barry Allen usa a máscara do Flash, Clark Kent usa a máscara do Super-Homem, mas o Batman... E o Batman? Ele usa a máscara de Bruce Wayne. O Batman é o seu verdadeiro rosto. Bruce Wayne é apenas um outro disfarce dele. Agora tem muitos pontos interessantes por aí, mas se você me perguntar, essa é uma pergunta antiga que as pessoas têm pensado demais. A razão legal pela qual o Batman é o melhor super-herói é muito mais simples do que muitos gostariam que você acreditasse. Simplificando, o Batman é o herói mais icônico e interessante porque ele tem um conflito mais envolvente. Então, como é que a gente pode provar que isso aí é verdade? Eu te conto. Primeiro, o Batman tem um coro de vilões de dar inveja. Tem o Duas Caras, Era Venenosa, tem o Charada e, claro, o Coringa. Que eu amo todos! Mas não é só qualquer vilão que faz a coisa funcionar, não. Por que esses vilões são tão bons? Eu vou dar uma dica simples. Manda. Se você pegar qualquer vilão e colocar ele de frente com qualquer herói, não vai funcionar. Tem que ter uma história envolvente que carrega o filme, sabe? Se você colocar o Caveira Vermelha contra o Sherlock Holmes, o conflito vai ser muito sem graça, porque os traços e objetivos dos dois personagens são completamente diferentes um do outro. A razão pela qual o Moriarty é um ótimo vilão pro Sherlock Holmes é porque ele é a única pessoa da Terra que pode superar ele em termos de inteligência. Isso cria um desafio interessante pro Sherlock, né? E a razão pela qual o Coringa é o chefão dos vilões é porque ele cutuca todas as feridas do Batman, todas mesmo. É um mestre em botar o nosso Bats, o morcegão, à prova do jeito mais louco possível. Ele desafia as maiores fraquezas e forças do Batman até os seus extremos mais extremos. Ah, galera, a coisa aqui é séria, né? Todo bom vilão tem que ter uma função crucial, né? Mas e se eu te contar que a maioria dos vilões icônicos do Batman são como clones do Coringa, no sentido de que eles desafiam vários aspectos do nosso morcegão? A Era Venenosa desafia a luxúria e a tentação, Bane desafia a força, Espantalho desafia o medo, Charada desafia a inteligência e o Coringa representa o teste mais difícil de todos. Qual? A razão de o Coringa ser o cabeça de capataz dos vilões do Batman é porque ele é a encarnação do caos e da insanidade, né? Ele bate de frente com todos os valores essenciais do Batman, tipo a justiça e a ordem, de um jeito que dá gosto de ver, né, gente? Isso é uma oposição fundamental, direta, que pela sua própria natureza cria um conflito muito envolvente. O fato de os vilões do Batman desafiarem de forma tão direta os aspectos do seu personagem significa que ele precisa mostrar a força dessas características para superar
todos esses desafios. É muito profundo. E quando a gente vê ele resolver os seus problemas usando as suas forças dessa maneira, isso faz com que o público goste ainda mais dele. Em nenhum lugar da ficção você vai encontrar um exemplo melhor de caracterização armada do que na galeria de vilões do Batman. Mas os vilões são uma coisa, os próprios protagonistas são outra. Tem um autor chamado Brandon Sanderson, conhecido por criar um conjunto de 3 leis usadas para criar um sistema de magia. Ou seja, não adianta nada você ter superpoderes se não souber usar direito, né? Não importa o tamanho da varinha, mas sim a magia que faz. I'm curious. E aí, meu povo, que o Batman entra. Ele é o mestre dessa arte. E não é só herói, ele é um verdadeiro maestro do caos e da justiça, com um bate-sinal iluminado no caminho. O cara é muito bravo. E aqui a gente mergulha de novo no terreno das sacadas geniais. A sacada é a seguinte: uma boa história costuma girar em torno do que os personagens têm dificuldade em fazer, nas limitações deles, em vez de focar só nos poderes mágicos, tá ligado? Essa regra que o mestre Sanderson soltou serve para criar sistemas de magia. Mas a gente pode aplicar ela para criar personagens de respeito também, não apenas de magia. E olha, a moral da história é que as regras do personagem são mais interessantes do que os superpoderes dele. E é aí que o Batman brilha como bate-sinal na escuridão. E o Superman? Ah, ele é dono dos superpoderes, o número 1 da galera, né? Quando ele entra na briga, todo mundo já sabe que ele vai arrebentar, porque ele é simplesmente o Superman. Mas agora o Batman, esse cara, ele é outra parada. Até quando ele encara um bando de bandidos na rua, a gente já sabe que as cartas estão meio que marcadas contra ele. É o típico cara que sempre começa a luta de baixo, com todas as fichas contra, e consegue virar no final do jogo. E isso tá tão manjado nos quadrinhos de super-heróis que você sempre vê um arco na história em que um personagem principal perde os poderes dele. Aí faz a gente se conectar, e é tipo quando eles desligam o bate-sinal, entendeu? E aí, de repente, ele vira o azarão, o sobrevivente, o cara que vai fazer você torcer como se estivesse num jogo de playoff. Isso é o que faz o Batman ser tão querido como ele é. Ele é o herói que não precisa de superpoderes pra ganhar os nossos corações. Pela natureza dele ser impotente, em um mundo onde todo mundo que ele encontra tem algum tipo de poder maior do que o dele, ele é forçado a se esticar para derrotar seus inimigos mais poderosos. E se o Batman estivesse lutando contra o Bane, ele teria dificuldade, porque o Bane é fisicamente superior que o Batman em todos os sentidos. Ia ser uma luta longa, arrastada, em que o Batman quase perderia várias vezes, mas aí ele ia ver que o Bane tem a força dele vindo dos tubos conectados ao seu corpo, então eventualmente ele ia cortar os tubos que abastecem o suquinho dele, que ele é viciado no suco. E aí ele ia derrotar o inimigo usando a sua inteligência e ainda curar ele de um vício no soco, né? Se o Superman estivesse lutando contra o Bane, ele só ia socar o cara e pronto. Um soquinho ia resolver. Não é preciso um escritor habilidoso para saber qual luta ia ser mais interessante de assistir. E quando o Batman enfrenta pessoas muito mais poderosas do que ele, é aí que ele é testado mais do que o Superman jamais poderia ser. E quando ele sai vitorioso no final, é ainda mais gostoso. Tudo é relativo, né? Em resumo, quando 2 deuses lutam entre si em uma batalha que abala os céus, pode ser uma história interessante, mas quando um homem mortal, sem poderes, enfrenta um deus e vence, pô, essa história tem o potencial de ser a melhor já contada. Não, a gente ama, eu particularmente amo uma história de superação, então eu fico muito feliz e eu espero que vocês tenham percebido que recentemente a gente tá tentando trazer mais conteúdo com mais frequência aqui no Didica, pra trazer cada vez mais informação do universo geek pra vocês. Se vocês estão curtindo essa nova fase, dá aquela moralzinha pra gente, curte o vídeo, manda pros amigos e se inscreve. Não custa nada, né, gente? Nadinha. Além disso, se você tiver algum assunto que acha interessante pra um vídeo, por favor, manda pra gente que a gente tá aceitando pedidos. A gente ama que vocês contribuam com os nossos vídeos. Valeu por assistir a gente até o final em mais um vídeo e Vem tem coisa boa por aí.